Se você já constrói ou planeja construir agentes de IA, você tem que dominar a competência de monitorar o desempenho dos agentes de IA depois que eles são implantados. No vídeo anterior, eu mostrei dezenas de indicadores fundamentais para monitorar um agente de IA depois da implantação e como eles podem ser calculados automaticamente ao final de cada conversa. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como construir um dashboard completo para esses indicadores, um método de Analytics para analisar qualquer tipo de indicador de performance do seu agente. Você vai aprender a analisar indicadores categóricos, numéricos ou até de texto. Você vai entender em que situações é melhor utilizar gráfico de barras, gráfico de pizza, gráficos de linha, nuvem de palavras. Você também vai entender que existe uma grande diferença de analisar em um recorte de tempo ou em uma tendência numa série de tempo. Tudo isso eu vou te mostrar num dashboard que eu construí para analisar qualquer tipo de indicador de um agente. Então vamos lá. Aqui no módulo de Analytics da plataforma, é possível visualizar qualquer um dos indicadores que foram calculados e registrados ao final de cada conversa. Então, primeira coisa, vamos olhar o detalhe de algumas conversas aqui, que são conversas fictícias, os números também são fictícios, só para você entender a lógica. Então, aqui em detalhes, você pode visualizar as conversas. Então, eu posso escolher aqui uma conversa específica. Então, nessa conversa, você visualiza o que o usuário perguntou. Qual é a velocidade do som? Aí ele responde, a velocidade do som no ar, tal, 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 tal. Aí o usuário pede para encerrar a conversa, ele chama a função de encerramento da conversa, a conversa é encerrada, aí o agente avaliador é chamado pelo sistema, né, toda vez que a conversa é encerrada, o agente avaliador entra em cena, ele constrói o resumo da conversa, cria a variável se a conversa for resolvida ou não, que é a variável resolução, que tem um valor resolvido ou não resolvido, e a variável sentimento, que tem positivo, negativo e neutro. Então, ele colocou aqui como neutro. E as variáveis sistêmicas, que são calculadas pelo sistema, que são todas essas variáveis aqui que eu mostrei no vídeo anterior. Então, tem todas as variáveis automaticamente calculadas, mais as variáveis do agente avaliador aqui, que é o agente que entra ao final da conversa para avaliar com os indicadores que você parametrizou. Então, aqui é uma conversa só, você pode visualizar as conversas. Então, você tem um analítico das conversas, mas também você pode filtrar. Então, eu vou filtrar aqui por na categoria sentimento, vou pegar a variável sentimento e vou filtrar onde o sentimento for negativo. Qual a conversa teve sentimento negativo? E aí, como você pode ver, tem uma conversa aqui com sentimento negativo. Ele perguntou qual a velocidade da luz, o agente respondeu. Aí o usuário fala, que resposta mais fraca, encerra a conversa. Então foi uma conversa com sentimento negativo, classificado pelo agente de IA. Então, com os filtros, você pode navegar no analítico das conversas, onde cada conversa tem um monte de indicadores calculados automaticamente ao final da conversa, sendo que alguns deles são sistêmicos e outros são calculados pelo próprio agente. Como você viu no último vídeo, são dezenas de variáveis. Então, tem a variável resumo da conversa, que o agente calcula, tem as variáveis de contagem de mensagens, de duração, de qualidade, satisfação do usuário, de SLA, para ver o tempo de primeira resposta do agente, do humano, o tempo médio de resposta, variáveis de tempo, qual hora do dia, qual dia da semana, qual que é a hora do dia, qual o dia da semana e qual que é o horário do dia, né? E também variáveis de uso de token, né? Tokens cacheados, tokens de input, tokens de output e tokens totais. Então você tem todas as métricas aqui à sua disposição. Então, como você tem muitas métricas, a primeira coisa, o ideal é ter um sumário. Então, por padrão, no meu dashboard eu deixo um sumário. Então, eu vou vir aqui, tirei os filtros, vou aqui na visão período, que é um recorte de tempo, vou olhar aqui nos últimos 7 dias, vou filtrar, tenho 36 conversas para 33 usuários, eu tenho que 80% delas foram somente atendimento IA, 20% envolveram humano, em média, o agente demorou 7 segundos para responder, né? O time de suporte demorou 1 minuto e 7 segundos em média, e a primeira resposta do humano foi 2 minutos e 21 segundos. 840 tokens de input, 30 de output, 30 de cacheados e 680 de output. Ou seja, eu tenho um sumário aqui de variáveis sistêmicas, 9 métricas, só para ter uma noção rapidinha de como que está as conversas. Tem os últimos 7 dias, mas eu poderia visualizar os últimos 30 dias ou os últimos 90 dias. Então, tá aqui.
Vou deixar 30 dias aqui por padrão. Bom, então esse aqui é o sumário. Eu posso filtrar o sumário para ver qual que é o comportamento desse daqui por quaisquer um dos filtros, assim como a gente já filtrou as conversas no detalhe, tá bom? Agora, isso daqui é só o sumário, né, para ter uma visão rápida. Mas eu posso querer visualizar alguma das métricas, né, das variáveis, melhor, que eu tenho aqui. Então eu vou pegar 3 tipos de variáveis, tá? Vou pegar uma variável numérica, vou pegar aqui, que é a, a- qual o tempo médio de primeira resposta que eu tenho do meu agente aqui, do meu canal. Vou colocar uma variável numérica. Vou colocar uma variável categórica, se foi resolvido. Não, se foi escala. Não, vou colocar se foi resolvido ou não, resolução, que é uma variável categórica, porque ela tem um valor resolvido e não resolvido. E vou colocar uma variável de texto, que é o resumo, né? O resumo da conversa em um parágrafo, que é uma variável que o agente calculou. Tem uma numérica, uma categórica e uma de texto. Bom, então eu selecionei essas 3 variáveis. Então vamos visualizar. Como aqui o dashboard já faz automaticamente? Ele cria um gráfico onde você vê a média do primeiro tempo de resposta, que é uma variável numérica, e a soma. Então você vê que em média teve 5,5 segundos. E você teve 955 segundos aqui de primeiro tempo de resposta para essas 174 conversas dos últimos 30 dias. Se você olhar aqui, a mediana é 3,7, mas você pode ver a distribuição. Então, você teve a conversa mais longa, que é o máximo, foi 25 segundos que demorou para a primeira resposta, e a conversa mais rápida teve, né, menos de 1 segundo, né, um centésimo de segundo aqui para a resposta. As 20% respostas mais rápidas foram mais rápidas que 1 segundo e 16, e as 20% respostas mais longas foram acima, as primeiras respostas mais longas foram acima de 8,96 segundos. Então você consegue ver a distribuição por decil aqui de variáveis numéricas. Se você preferir, você pode visualizar de forma tabela, ou seja, você vê os percentis aqui, os decis certinho, de tal forma que fica muito fácil você saber não somente a média, mas a mediana e a distribuição da sua variável numérica, que no caso aqui é o tempo de primeira resposta. No caso de variável categórica, você aqui tem a nossa variável categórica que é resolvido e não resolvido, 68% foi resolvido, os dados são fictícios, obviamente, 68, quase 69 foram resolvidos e aqui 31% não foi resolvido, ou seja, está bem ruim aqui os números, mas você tem uma visualização muito clara em gráfico de pizza, né? Aqui você tem um gráfico de linha que vê a distribuição por decil, mas aqui é um gráfico de pizza que é adequado para variável categórica. E você pode visualizar em formato tabela, se preferir. E o caso de variáveis de texto, que é o caso do resumo, a maneira mais fácil é nuvem de palavras, porque com nuvem de palavras você consegue ver as palavras que são mais frequentes. E com as palavras mais frequentes, você consegue depois, eventualmente, até criar variadas categórias de assunto, de tipo, etc., para melhorar a classificação das suas conversas, para a sua análise ficar melhor. Você também pode ver a frequência das palavras em formato tabela, se preferir, mas acho que o nuvem de palavras é a maneira mais adequada. Então, nós temos então nuvem de palavras para variável de texto, gráfico de pizza para variável categórica e um gráfico que mostra a distribuição por decil em variáveis numéricas, né? Isso porque eu estou num recorte de tempo, que é um período, um recorte de tempo. Aqui no caso, os últimos 30 dias, mas poderia ser os sétimos dias, 90 dias, ou um período específico que eu escolhesse. Então, com isso, eu já tenho uma análise muito clara de um determinado período dos indicadores, seja do sumário ou quaisquer outros indicadores que eu escolher aqui para colocar no meu dashboard. Tá? Eu poderia colocar quantos indicadores fossem e eu poderia analisá-los um a um. Então, eu tenho uma visão por período muito boa. Acontece que, às vezes, eu não quero ver um período, eu quero ver a tendência entre períodos, uma série de tempo, ou série temporal. Então, nesse caso, eu posso visualizar no formato de tendência, ou seja, e eu vou colocar tendência semana a semana. Então, eu vou pôr uma tendência, quero ver semana a semana dos últimos 30 dias. Então, você vai ver o sumário aqui semana a semana, né? Aqui na coluna, você tem as métricas aqui na linha, então o sumário já está no formato tendência. As métricas numéricas vão ser apresentadas, nesse caso, em um gráfico de linha, né? Então você consegue visualizar rapidinho aqui como que está evoluindo o tempo. Você pode ver que ficou um pouquinho mais lento o tempo de resposta na última semana em relação às semanas anteriores.
Aqui é o tempo médio, mas você podia ver a mediana, o mínimo, máximo, soma, enfim. Você tem várias formas de agregação. Então, toda métrica numérica você pode querer visualizar, dependendo da circunstância, por tipo de agregação diferente e no tempo. Assim como você visualiza aqui, então, num gráfico de linha, você também pode visualizar numa barra, né, numa tabela melhor, também por quaisquer uma das agregações, tá bom? Então, esse é o numérico. Quando você vai para a variável categórica, a melhor maneira de visualizar no tempo é no eixo X, que você tem um tempo como na variável numérica. No entanto, você tem um gráfico de empilhado 100%, né? Gráfico de barra empilhado 100%, ou seja, por exemplo, aqui na última semana você teve 87% resolvido, 12% não resolvido. Nessa semana aqui, terminados no começo de setembro, foram 38% não resolvido e 61% resolvido. Ou seja, a taxa de resolução melhorou bastante aqui na última semana e você consegue visualizar isso no tempo, porque fica claro para você no gráfico empilhado. Se você preferir, pode visualizar também por tabela. E por fim, no caso de texto, que você lá na visão por um período você viu por nuvem de palavras, aqui na visão do tempo você vai visualizar também por gráfico de barra empilhada 100% com as palavras mais frequentes. Então você consegue visualizar no tempo quais são as palavras mais frequentes, como você está vendo aqui na legenda, como que elas estão evoluindo, né, semana a semana aqui, porque eu escolhi uma evolução semana a semana dos últimos 30 dias. Eu podia ter escolhido, por exemplo, mês dos últimos 90 dias. Aí eu veria uma evolução mês a mês dos últimos 90 dias. Então, isso mostra que você pode visualizar qualquer variável numérica, categórica ou de texto, também numa visão de tendência no tempo, assim como você visualizou num recorte de tempo que é o período. Então, qualquer métrica pode ser visualizada qualquer variável, melhor, pode ser visualizada nesse formato de dashboard. Fica um processo muito dinâmico, muito poderoso e flexível. Neste método de construção de dashboards, onde você tem variáveis que são categóricas, numéricas ou de texto, nesta forma de navegar, você consegue visualizar qualquer uma das métricas. Então, vamos aqui e vamos mudar a seleção para a gente visualizar, por exemplo, o consumo de token. Então, se a gente quiser analisar consumo de token no tempo, vamos colocar aqui, então, token de output, token de input e token cacheado. Então, rapidinho a gente consegue visualizar. Então, output de token no tempo, qual que é a média de consumo de token por conversa, input de token, você consegue visualizar, e token cacheado. Rapidinho você tem uma visão clara de evolução no tempo. Ou, se você quiser visualizar numa outra visão de recorde de tempo ou num período, também você consegue visualizar rapidinho a distribuição, por exemplo, do gasto de token. Você vai descobrir que as conversas que gastam, as 10% de conversas que gastam mais tokens de input, gastam aqui 1.700 tokens, a partir de 1.715 tokens, porque você sabe que então as 10% conversas que mais gastam 1.700 tokens. E com isso você pode mergulhar e fazer uma análise específica. Quais são essas conversas que gastam mais de 1.000 tokens? Então você poderia vir aqui, né, dado essa análise, e falar assim, puxa, então eu quero analisar essas conversas. Qual a característica dessas conversas? Vamos filtrar. Então, há conversas que gastam muito tokens. Então vamos pegar aqui uso de token. As variáveis têm a token mais que mil tokens. Como que são essas conversas? Quando adiciona esse filtro, ele vai filtrar então aqui as 143 conversas que gastam mais de 1.000 tokens, né, que são para 103 usuários, e qual a característica que você tem dessas conversas? O que elas têm de característica? Então, por exemplo, vamos pegar aqui e vai analisar, por exemplo, a nuvem de palavras dessa conversa, para a gente ver se tem alguma coisa diferente dessa conversa. A gente pode analisar a qualidade, a gente pode analisar a satisfação do cliente, dentre outras coisas. Ou a gente pode fazer uma análise diferente, falar assim, eu quero analisar somente as conversas onde a satisfação do cliente foi ruim, onde o sentimento foi ruim. Então, vou pegar aqui, as conversas tiveram um sentimento negativo. Qual que é o perfil dessas conversas? Você pode ver que o cliente teve sentimento negativo, são as conversas onde a IA participou menos, são conversas que foram delegadas para humanos. Né? O humano foi a causa, provavelmente o cliente ficou insatisfeito e teve que delegar para o humano, provavelmente aqui,
nessa estrutura. E aí você pode olhar, analisar os números dessa conversa específica. E, no limite, se for necessário, você vai lá e olha as conversas que tiveram sentimento negativo e olha o detalhe dessas conversas para entender em profundidade. Então, você pode ver que desta forma, você consegue navegar em quaisquer um dos indicadores de maneira ultra flexível para analisar o desempenho do seu agente. Então, isso daqui é um framework, uma forma muito flexível de você analisar todas essas variáveis que você vai criar para o seu agente, né? Lembrando que algumas dessas variáveis foram calculadas pelo seu agente, que lá no meu setup eu defini quais as variáveis o meu agente deveria ter. Então, vamos escolher aqui, vamos visualizar. Então, o agente aqui, o avaliador de conversas, eu criei a variável sentimento para ele, onde ele vai, ao final de cada conversa, definir se é positivo, negativo ou neutro. Resolução, né, que são os valores, e resumo, que é o resumo da conversa. Então, se eu colocar quaisquer variáveis aqui para categorizar por tipo de assunto, enfim, vai depender do problema de negócio aqui, eu posso adicionar essas métricas e quando essas métricas forem adicionadas aqui para o agente avaliador, elas já entrarão no banco de dados e aparecerão automaticamente aqui na área de Analytics e você vai poder então fazer análise. Então você, ao adicionar métricas para o agente avaliador no tempo, métricas variáveis, né, para ser mais preciso, variáveis para o agente avaliador, você vai acumulando isso na base de dados e vai poder fazer essa análise, porque rapidinho você já vai poder navegar nessas métricas e aprender e fazer a análise aqui de correlação do efeito entre as variáveis e a consequência aqui na qualidade do atendimento. Tá joia? Bom, então você viu que é possível construir um dashboard para acompanhar o desempenho do seu agente que seja super completo e analise qualquer tipo de variável que você possa criar para o seu agente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.